de Deus, então, está no livro do Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao versículo 15. Nós colocamos o título Joelhos e Língua, mas poderia ser os livros no juízo. Os livros no juízo. Vamos ler a palavra e vamos descobrir o porquê dos livros no juízo e o porquê dos joelhos e das línguas. Diz assim o texto bíblico em Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra forte de advertência, onde eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. No versículo de número 11 diz a Bíblia: Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Como leu o nosso irmão Alex aqui, na palavra de introdução, a majestade de Jesus. Lá no último livro da Bíblia, no capítulo 20, Deus está nos dizendo que quando no trono branco será manifestada a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a majestade será tão grande, que diz a Bíblia, que a terra vai fugir, o céu vai fugir, e não vão se achar lugar nem para a terra nem para o céu. Tamanha a majestade do nosso Salvador Jesus Cristo, tamanha a teofania, tamanho o mistério que nós não conseguimos entender. No livro conseguimos dimensionar, melhor dizendo, do que nos espera na salvação. No livro do Apocalipse, a Bíblia está nos mostrando que termina ali toda a influência do diabo. Nesse capítulo aqui, no versículo 11 ao 15, termina toda a influência do Satanás. Nós já estaremos lá diante do trono branco. Todo joelho vai se dobrar, como diz a palavra em Filipenses 2, versos 10 e 11. Porque o nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá todo o joelho vai se dobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Lá toda a língua vai confessar. Aqui, na escatologia bíblica, já se terminou o ano milenar de Jesus na terra, e será agora um céu espiritual. A Bíblia não registra muitas coisas acerca desses acontecimentos, mas traz aqui a majestade de Jesus escrita no texto bíblico, e ali vai terminar toda a influência do diabo. Terminou, acabou. Não vai influenciar. Hoje ele manda, comanda e faz bagunça nessa terra, aleluia, e aterroriza e propaga o pecado de canto a canto dessa terra. E só não é pior porque a igreja de Jesus ainda está na terra. Mas um dia a igreja será arrebatada, os mortos ressuscitarão primeiro, virá tribulação e grande tribulação, que é quando Deus tratará com Israel, aleluia, e depois, no final de grande tribulação, desce Jesus com as suas vestes manchadas, salpicadas,
lá no Monte das Oliveiras e defende o seu povo judeu, e é inaugurado ali, então, os 1000 anos, junto com a cidade santa que descerá, aleluia, lá em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E por 1000 anos Jesus vai governar. Após os 1000 anos, Satanás será solto, influenciará por pouco tempo e depois será lançado no lago de fogo. Aqui no capítulo 20, verso 11 em diante, termina toda a influência do diabo diante do trono branco. Não tem mais, acabou. Aqui finda quase todas as coisas. E diante de Deus, diz a Bíblia, vai se dobrar todo o joelho. O que eu entendo aqui, que todo ser vivo tem joelho e tem língua, e todo o ser humano tem joelho e tem língua, e ele vai confessar, mesmo que não queira, ele vai chegar na presença de Deus e vai dobrar os joelhos, e quem sabe ele possa dizer assim, mas eu não sou dessa religião. Aí um anjo vai dizer, mas aqui não tem religião, não, aqui é Jesus, você está vendo entronizado na glória, no céu de glória, dobra os seus joelhos agora. Lá não vão ter os canudos, não vai ter a posição social, não vai estar lá os cargos, não vai ter lá posição política nenhuma, não, chegou lá, dobra o joelho, louvado seja o nome do Senhor, e outros tantos chegarão diante do trono branco e terão que confessar que só Jesus é o Senhor. E aí eu posso imaginar que alguns dirão assim, mas eu lá na terra eu servia a Sidoca, eu servia o Jorginho, eu servia o Toninho, eu acreditava na reencarnação, eu era isso, eu era aquilo. Aí o anjo vai dizer, aqui você tem que confessar esse aí, que morreu na cruz, derramou seu sangue e agora está aí, depois de ressuscitado, entronizado no grande trono branco. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo aqui? Que não vai escapar ninguém. E nesse momento aqui, do versículo 11 ao 15, a Bíblia está registrando aqueles que um dia tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus e não aceitaram, aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que não quiseram, estarão lá, um a um, perante o próprio Cristo glorificado. Isso é um versículo revelador. Aleluia, se dobrará os joelhos e confessará. Naquele dia fugirá o céu e a terra, tamanha a glória de Deus que será manifesto. Nesse momento ninguém estará do lado para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero a minha mãe aqui do lado, eu quero o meu pai junto comigo, chama o meu advogado, chama um juiz. Não, lá estará o grande eu sou, soberano eterno, glorificado na pessoa maravilhosa de Jesus, entronizado, cheio da sua glória, resplandecente estrela da manhã. Aleluia, lá estará sozinho e vai ter que dobrar o joelho e vai ter que confessar. Quem sabe você já passou por diversas oportunidades na vida e sempre rejeitou a Jesus como Salvador. E quem sabe você continua a beber, continua a fazer as coisas erradas e mesmo assim você já teve oportunidade de aceitar a Jesus. Olha, presta atenção, porque a vida é muito breve. Diz a Bíblia que nós somos como a folha que seca e se termina, somos passageiros, passamos muito rápido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá o pai não vai estar do lado do filho, o filho não vai estar do lado da mãe, nenhum advogado especial, não. É o indivíduo dobrando os seus joelhos e confessando a Jesus, o Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 diz a Bíblia, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Louvado seja o nome do Senhor. Já passou o arrebatamento, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro e o ano milenar, já passou tudo isso. Agora estão aqui os mortos da segunda ressurreição, como diz em Apocalipse 20, versos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Aleluia. Está escrito na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz a Bíblia que os mortos vão ressuscitar para ir diante do grande trono branco. Grandes e pequenos, ricos e pobres. Não há acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ressuscitarão por um breve momento, mas irão morrer para sempre. Aleluia. Eles terão um lampejo de expectativa, eles terão um lampejo de esperança, mesmo por terem sido maus, agora estarão diante do trono e serão julgados. Nesse exato momento, diz a Bíblia, que aqueles estarão diante do trono branco, vão se abrir os livros. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu começo a imaginar os 3 livros, no mínimo, nós temos aqui. Mas por que diz livros? Porque cada ser humano tem um livro escrito com a trajetória da sua vida. Aleluia. Obras boas e más. Se aceitar a Jesus Cristo, as obras más são jogadas no mar do esquecimento. Mas se não aceitar a Jesus, lá estarão os livros das obras para julgá-los e condená-los. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro livro que se abrirá, suponho, contextualizando o texto bíblico, é o livro da vida. Seu nome estará lá? Quero fazer essa pergunta. Seu nome estará escrito lá? Aleluia. Haverá algum tempo examinando para ver se o nome daquele indivíduo está lá? Haverá umas incertezas e não vão encontrar o nome daqueles que estarão lá diante do trono branco. Não vão encontrar o nome daqueles que estarão diante do trono branco, os seus nomes escritos no livro da vida. E a Bíblia diz em Apocalipse 21, 27, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá é a última etapa. Não está escrito o nome no livro da vida, não entra, aleluia, para a eternidade com Jesus, entrará para a eternidade para morrer, afastado da glória, da graça do nosso Salvador. Abre-se então o livro da vida, não está lá o nome do indivíduo no livro da vida. Abre-se então, como não está o nome no livro da vida, abre-se o segundo, que é o das obras. O que você fez? Não há nada escondido que não haja de ser revelado. Está tudo registrado. A Bíblia ainda diz em Apocalipse 22, verso 12: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo registrado lá. Se o nome não está no livro da vida, abre-se então o livro das obras. Aleluia. E aí começa a aparecer toda a sujeira daquele que nunca quis entregar a sua vida a Jesus. Começa a aparecer todo o pecado, aquele que não foi fiel a Jesus. Começa a aparecer tudo aquilo que não agrada a Deus, daquele que não conseguiu a salvação, que desperdiçou o seu tempo dentro da igreja, que fez coisas erradas achando que não dá nada. Louvado seja o nome do Senhor. Abre-se então o terceiro livro. E que livro é esse? Diante do texto que nós estamos lendo, abre-se o terceiro livro. Segundo a João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê tem a vida eterna, e não
entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Em João 8,51 diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Também em João 12, verso 48, um versículo assustador: quem me rejeita e não recebe a minha palavra, já tem quem eu julgue. Quem o julgue, a própria palavra que tenham proferido, essa há de julgá-lo no último dia. O terceiro livro que se abre lá será a Bíblia Sagrada. Esse documento tão rejeitado, esse documento tão desprezado, esse documento que muitas vezes o ímpio, sem conhecer a Deus, rasga, coloca fogo. Esse documento que muitos blasfemam acerca dele, esse documento que tem passado milhares de anos, esse documento que foi escrito pelos hebreus na forma e na língua aramaica, depois para o hebreu, depois para o grego, latim, e chegou até os nossos dias, por mais de 3.500 anos, que não pode ser desmentido. Esse documento chamado Bíblia Sagrada é que vai julgar aqueles que não quiseram ouvir o que diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém teve a oportunidade e não quis ouvir. Alguém teve a oportunidade e não quis aceitar. Rejeitaram esse documento que tem o tempo da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vai estar lá o livro da vida, não estará o nome deles não, vai estar lá o livro das obras, vai ser revelado tudo que fez escondido, achando que alguém não viu, mas Deus vê todas as coisas, e vai estar lá também a Bíblia Sagrada, para julgar e condenar aqueles que rejeitaram a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No versículo de número 13, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Hoje em dia, aleluia, ainda é possível escapar do juízo final. Hoje ainda é possível, crer no que diz a palavra de Jesus, a palavra sagrada, a Bíblia, que Jesus veio, que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Amós, capítulo 9, verso 2 ao 4, diz assim: ainda que cavem até as profundezas, aleluia, da sepultura, a minha mão os tirará dali. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. Ainda que se ocultem no fundo do mar, dali darei ordem à serpente e ela os morderá. Ainda que vão para o exílio diante dos seus inimigos, dali darei ordem à espada, aleluia, que os mate. Eu porei meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Não adianta, não tem aqui homofobia ou qualquer tipo de fobia, não, senhores. Os senhores que nos ouvem, se aceitar a Bíblia, eternidade com Deus, se rejeitar, condenação. Queira ouvir, queira deixar de ouvir, essa é a palavra de Deus. Ninguém vai poder se esconder, aleluia. A Bíblia está dizendo aqui que o mar vai devolver os mortos, aleluia. Hoje, com a modernidade, com equipamentos modernos, não se encontra um avião que cai no mar, em alto mar, por um acidente, mas o mar vai devolver aqueles que foram sepultados no mar. A Bíblia diz que o além também, o inferno vai devolver, para irem diante do trono branco, aleluia, e serem julgados naquela hora. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem estará junto à morte e o inferno
e quem não teve o seu nome inscrito no livro da vida, quem não tem o seu nome inscrito no livro da vida, precisa refletir, precisa urgente aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, se arrepender, viver uma vida de mudança de atitude. Oh, louvado seja o nome do Senhor, de santificação, lavar o seu corpo, a sua vida no sangue do Cordeiro e esperar até o dia do arrebatamento. Ah, quem sabe alguém pode até dizer, isso tudo é lorota, mas eu quero te dizer, você vai pagar para ver ou você vai tomar uma decisão? Hoje é o dia que Deus quer ter um encontro com você e escrever o teu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu irmão, reflita nessa mensagem. 3 livros, o livro da vida, o das obras e a Bíblia estarão lá. Reflita nessa mensagem, receba essa mensagem em nome de Jesus.